Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre problemas de grandeza. Ou, para muitos, problemas de grandeza a gente fala que são problemas resolvidos através da regra de 3. O segredo dessa matéria é a gente ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. E o que é uma grandeza? Grandeza é tudo que é medido, tudo que a gente consegue medir. Então, as grandezas, elas são pessoas, litros, frutas, casa. Então, tudo que eu consigo medir, eu chamo de grandeza. O primeiro caso que nós vamos falar é das grandezas diretamente proporcional. Para mim conseguir resolver por regra de 3, eu preciso sempre ter, no mínimo, 2 grandezas e 3 valores. Então, vamos colocar aqui um exemplo. 1 grandeza, 2, 3 e 4 grandezas. E daí eu vou fazer a pergunta. Se eu aumentar essa grandeza desse lado, esta aqui, ó, essa grandeza vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar. A setinha está as 2 para cima. Isso significa que elas são diretamente proporcional e eu vou resolver elas em x. Se eu tiver as minhas grandezas e eu fizer a mesma pergunta, se eu diminuir essa grandeza aqui, essa aqui aumenta ou diminui? Diminui. De novo, as setas para o mesmo lado. Então, eu também vou resolver em forma de x, certo? E quando elas forem inversamente proporcionais? A mesma coisa, eu vou ter as minhas grandezas e eu vou fazer a pergunta. Se eu aumentar essa grandeza aqui, essa vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. Então, eu tenho aqui, ó, as setas em sentidos opostos. Ela é inversamente proporcional e eu vou resolver ela em linha. Vamos fazer aqui o segundo, ó. Primeira, segunda, terceira grandeza e quarta grandeza. Se eu diminuir essa primeira grandeza, essas aqui vão aumentar ou diminuir? Vão aumentar. Então, eu tenho, de novo, inversamente proporcional, porque as setas estão de lados contrários. Então, eu vou resolver em linha. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Deixa eu pegar uma outra folha. Aqui. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Então, eu tenho a grandeza que é volta e minutos. Então, a minha roda faz 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas? Ele já está fazendo a pergunta, ó. Quantas voltas? X dará em 28 minutos. Então, vocês reparem que eu coloquei volta embaixo de volta, minuto embaixo de minuto. 80 voltas corresponde a 20 minutos. Quantas voltas vai corresponder a 28? Obrigatoriamente, ela tem que ficar ordenada dessa forma, tá? Então, agora eu vou fazer a minha pergunta para os minutos. Se eu aumentar a quantidade de minutos, a minha roda vai dar mais ou menos voltas? Mais. Setinhas para o mesmo lado, eu resolvo em x. Então, eu vou fazer 80 vezes 28, 20 vezes x, certo? Então, 80 vezes 28 dá 2.240, igual a 20x. O nosso objetivo é deixar o x sozinho, ó, a equação de primeiro grau. Para mim deixar o x sozinho, eu vou ter que trazer o 20 para cá.
ele está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo, igual a x. Corto os zeros, x é igual a 224 dividido por 2. O meu x é igual a 112 voltas. Então, se eu dou 80 voltas em 20 minutos, eu vou dar 112 voltas em 28. Vocês reparem que aqui aumentou, aqui aumentou. Confirmado, então, ela é diretamente proporcional. Vamos ao nosso segundo problema. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes. Então, uma grandeza refrigerante em 6 horas. A minha outra grandeza é hora. Então, eu vou fazer 3.000 refrigerantes e aqui vem as horas, ó. 3.000 refrigerantes, 6 horas. Quantas horas, ó, já me fez a pergunta. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então, vamos lá para a nossa pergunta. Se eu aumentar a quantidade de refrigerante produzido, eu vou ter que aumentar ou diminuir as horas trabalhadas? Aumentar. Diretamente proporcional, e eu vou resolver em x. 3.000 vezes x, 4.000 vezes 6. E agora a gente faz 3.000x é igual a 24.000. Aqui eu preciso deixar o meu x sozinho, então o 3.000 vem para o lado de cá. Ele está multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Posso cortar os zeros e o meu x vale 8. Então, eu vou precisar de 8 horas para produzir 4.000 refrigerantes. Então, aqui, ó, subiu, aumentou de 3 para 4, aumentou de 6 para 8. É verdade, ela é diretamente proporcional. Quando eu aumento a quantidade de refrigerantes, eu tenho que trabalhar mais horas. Aumentei e trabalhei mais. Certo, pessoal? Então, vamos agora ao nosso terceiro exemplo. Achei. Aqui, ó. Então, vamos lá. Com 8 eletricistas. Minha primeira grandeza, eletricista. Podemos fazer a instalação de uma casa de 3 dias. Minha segunda grandeza, dias. Então, 8 eletricistas, 3 dias. Quantos dias 6 eletricistas levarão para fazer o mesmo trabalho? Então, vamos à nossa velha pergunta. Se eu diminuir a quantidade de eletricistas, eu vou precisar de mais ou menos dias para fazer o meu trabalho? Mais. Uma seta para baixo, uma seta para cima, e ela é inversamente proporcional, e eu vou resolver ela em linha. Então, ficou 8 vezes 3, 6 vezes x. E, pessoal, viu a importância da gente saber se ela é direta ou inversamente? Se eu não fizer as perguntas, eu ia resolver em x e ia dar errado, certo? Então, aqui, ó, 240 igual a 6x. O x aqui tá multiplicando, então o 6 vai mudar de lado, dividindo. E o meu x vale 40. Aqui é 30 dias, ó. E o meu x vale 40. Então, 40 dias. Então, para mim, se eu tiver 8 eletricistas, eles vão fazer o trabalho em 30 dias. Se eu tiver 6 eletricistas, eles vão fazer o trabalho em 40 dias.
Então, aqui diminuiu, aqui aumentou e confirmou, então, a nossa regra de 3 inversamente proporcional. Vejam a importância de nós sabermos se ela é direta ou inversamente proporcional, né, pessoal? E agora vamos fazer, então, a nossa o nosso último problema. 8 operários. 8. Fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias gastarão 12 operários para fazer a mesma casa? Posso botar casa ou então eu posso botar dias, tá, pessoal? Então, vamos fazer a nossa pergunta. Mais operários, eles vão terminar a casa em menos dias. Então, aqui eu tenho diretamente proporcional. Então, ficou 8 vezes 30 é igual a 12x. 240 igual a 12x. O meu 12 vem para cá. 240 dividido por 12, x. E o meu x, ele vale 20 dias. Então, 8 operários vão fazer a casa em 30 dias. 12 operários vão fazer a mesma casa em 20 dias. Comprovou que é inversamente proporcional, certo? Então, assim, pessoal, essa é todo o segredo de resolver regra de 3. Vocês precisam saber se ela é direta ou inversamente proporcional. Espero ter contribuído com vocês. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter, colocar ali nos comentários, tá? Se vocês têm alguma dúvida que não conseguiram entender direito, vocês assistam o vídeo quantas vezes vocês acharem necessários até compreender bem a matéria. E eu fico à disposição, né? E quem gostou, por gentileza, dá um like aí para ajudar o canal, tá bom? Bons estudos para vocês!